Introdução. Após a guerra entre o Brasil e o Paraguai, em 1864 e 1870, foi registrado detalhadamente a presença dos Guaranis e dos Kaiowás na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Mesmo assim, foi assinado o contrato entre o Estado brasileiro, à época o Império, e a CIA. Mates laranjeiras permitindo a exploração da erva mate na região em que estavam os indígenas. O SPI, Serviço de Proteção aos Indígenas, desconhecendo o modo de viver dos Kaiowás e Guarani e o modo de ocupar seus territórios. Instituiu entre 1915 e 1928 8 minúsculas reservas. Nestas reservas, esse órgão impôs um ordenamento militar, educação escolar, assistência sanitária e favoreceu as atividades das missões religiosas que se instalaram na região. Os funcionários do SPI e outros colonizadores não se conformavam com o modo espalhado sarambi dos indígenas de ocupar o espaço. Era preciso concentrar os indígenas para possibilitar a ocupação de seus territórios. Várias famílias extensas estabeleceram morada nessas reservas do SPI, mas muitas outras continuaram vivendo nas matas da região. Entre as décadas de 50 e 80, durante a implantação das fazendas, muitos Guarani e Kaiowá trabalhavam na derrubada de todo o mato da região em que habitavam. Logo em seguida, os fazendeiros recém-assentados, aliados ao poder político da região e à ditadura em vigor, começaram a expulsar e dispensar de forma violenta as famílias Guaranis e Kaiowás de seus territórios tradicionais. Com a reação a esses atos truculentos dos fazendeiros e seus capangas, emergiu na década de 80 um movimento político pouco conhecido no restante do país, a Grande Assembleia Guarani Kaiowás, Atiguaçu. O objetivo foi o de fazer frente ao processo sistemático de etnocídio, a expulsão e a dispersão forçada das famílias extensas indígenas de seus territórios tradicionais. Das Atiguaçu participam centenas de lideranças Guarani e Kaiowás hoje em dia. Durante esses eventos, ao mesmo tempo em que ocorrem discussões políticas, se realizam também rituais para o fortalecimento da luta. E das Atiguaçu que partiram nas últimas décadas. As reivindicações de demarcação de terras, além de denúncias e sugestões sobre possíveis soluções para o problema dos Guaranis e Kaiowás. O principal objetivo desse movimento é a retomada das terras roubadas por fazendeiros no passado. No Atiguaçu, os índios se fortalecem para lutar por seus direitos, em especial o direito à terra. O Atiguaçu também parece uma grande festa em que os índios rezam, cantam, dançam e debatem os problemas que enfrentam e tentam encontrar suas próprias soluções. O povo indígena, Guarani e Kaiowá lutam há mais de 40 anos para recuperar seus territórios ancestrais e assim viver em conformidade com sua cultura e tradições, longe da fome, da desnutrição e da pobreza, lutando por seu direito à alimentação e outros direitos humanos relacionados, inclusive com perseguições e com falta de condições. Eles lutam de várias maneiras, como judicialmente e por meio de conflitos em áreas de interesse. Além de organizar as Atiguaçu, os Guaranis e Kaiowás passaram a reocupar partes de seus territórios onde se encontravam identificadas, mas ainda pertenciam na posse de fazendeiros. Depois da retomada desse pedaço de terra, os indígenas se mudavam definitivamente para essas áreas,
saindo das reservas do SPI ou das margens de rodovias onde se encontravam assentados depois de terem sido expulsos pelos fazendeiros. Ao mesmo tempo em que se organizou o movimento de retomada e reocupação do território tradicional do Guarani e Kaiowás, os fazendeiros se organizaram e passaram a recorrer destacadamente a duas intenções de poderes adversos para reprimir e extinguir o movimento indígena. Primeiro, passaram a recorrer a pistoleiros, que eles, recorrendo a um eufemismo, chamam de seguranças armados, que despejam os indígenas de locais reocupados, além de assassinar, massacrar, torturar crianças e mulheres e idosos. Os pistoleiros e seus contratantes agem sem pena há décadas na região e já atuaram dezenas de vezes contra grupos indígenas que retomavam suas terras. Quando os pistoleiros não conseguem efetuar o despejo, os fazendeiros contratavam advogados para conseguir a ordem de despejo da Justiça Federal, a ser realizada por forças policiais. A forma de agir dos agentes policiais não difere muito da dos pistoleiros. Ambos utilizam armas pesadas, queimam as casas da comunidade indígena, ameaçam e assustam crianças, mulheres e idosos. Muitos indígenas que foram vítimas de despejo e massacres, ao narrar suas histórias, não conseguem saber se foram pistoleiros ou policial que os agiram. No final de 2009, houve vários despejos e assassinatos dos indígenas realizados por pistoleiros na região de Cone Sul, em Mato Grosso do Sul. Na concepção de muitos dos chamados produtores rurais, os indígenas não deveriam reivindicar a implementação de seus direitos, nem deveriam contar com a proteção das leis e da justiça brasileira. Em alto e bom som, vários anunciam que os indígenas podem ser assassinados, massacrados e escravizados sob o regime de ameaça de morte dos pistoleiros contratados. De fato, os assassinatos de indígenas estão ocorrendo de forma perversa e cruel em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Atualmente, a forma mais destacada de exploração e escravização da mão de obra Guarani e Kaiowá são as usinas de açúcar e álcool. É evidente que essa dominação não é só permitida, como também é fomentada pelos próprios sistemas de poderes políticos e econômicos dominantes no Brasil. Os direitos indígenas garantidos na Constituição Federal são claramente ignorados em Mato Grosso do Sul.